E hoje a gente conversa com o Dr. Eduardo Knopp. Ele é médico, reumatologista e é ele que vem passar algumas dicas pra gente. Tudo bem, doutor? Obrigada por nos receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Gente, falar sobre reumatismo é algo muito sério, muito importante. E que incidência, né? Na verdade, que doença é essa, doutor? Bom, o reumatismo, na verdade, ele é uma doença, não existe uma doença chamada reumatismo. Na verdade, ele é um termo genérico que as pessoas acabam utilizando no dia a dia para se referir às doenças articulares, tá? Então, doenças articulares, musculares, problemas de juntas. Então, geralmente, são esses tipos de doenças que as pessoas acabam inserindo como, mencionando como reumatismo. Então, são várias. São várias doenças. Por isso que o médico precisa fazer todo atendimento para observar o que é e para ter todas as condições. E os sintomas mudam bastante, então. Exatamente. Então, assim, como eu comentei, existem várias doenças realmente que podem ser incluídas, então, nesse grupo de reumatismo. E didaticamente a gente poderia, então, separá-las em três grandes grupos, tá? Seria o grupo da artrose, o grupo da artrite e o grupo da fibromialgia, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um dos grupos, tá? Então, o que seria a artrose? A artrose nada mais é que o desgaste da articulação, tá? Então, nossas juntas, elas são revestidas internamente por uma membrana chamada cartilagem, que é o que faz com que uma junta deslize sobre a outra sem ter atrito. E com o passar do tempo, a cartilagem pode começar a se desgastar e isso começa a levar aos sintomas da artrose. Então, o desgaste da cartilagem leva à artrose. E os principais sintomas, então, seriam a dor na articulação, o ranger é muito comum na articulação, aquela junta que fica rangendo quando vai se movimentar. E em estágios até mais avançados, a pessoa pode até ter uma limitação importante da articulação. Então, ela não consegue mobilizar totalmente a articulação. Ela é um processo degenerativo comum e natural da idade. Então, todo mundo envelhece e a nossa articulação acaba envelhecendo junto, tá? O que muitas vezes pode acontecer são condições e fatores que podem fazer com que a doença, que esse desgaste da cartilagem ocorra de forma um pouco mais acelerada, tá? E isso faz com que a artrose apareça em pessoas mais jovens, tá? E isso tem fatores genéticos, histórico de traumas repetidos, algumas doenças inflamatórias, inflamações nas articulações. São tudo, então, situações que promovem uma aceleração do processo natural de desgaste da cartilagem. O esporte, às vezes, feito com muita incidência, né, por atletas, inclusive profissionais, acaba trazendo. Exatamente. Né? Então, aquela escada que a pessoa também anda, sobe e desce por décadas na vida, quer dizer, tudo que é exagero do movimento pode trazer esse desgaste. Exatamente. E muitas pessoas jovens questionam, não, mas eu tenho só 30 e poucos anos e já tô com reumatismo. Mas e o futebol? Exatamente. Então, assim, sempre tem um fator por trás ali, realmente levando a isso. E a artrite, então a famosa artrite, né, que seria então o segundo grupo. A artrite é um pouco diferente da artrose. A artrite, na verdade, é a inflamação da articulação, tá? Então, na medicina, a gente tem como uma regra que tudo que termina com it é inflamação. Então, nós temos a amidalite, que é uma inflamação da amígdala, uma tendinite, a inflamação do tendão. Então, a artrite é a inflamação da articulação, tá? E geralmente é fácil a gente identificar uma junta que está com artrite. Então, é aquela articulação que fica grande, vermelha, inchada, bastante dolorosa, quente. Então, são sinais inflamatórios bem importantes na articulação. Só que a artrite, ela não é uma doença em si, não existe a doença artrite. Na verdade, a artrite é uma manifestação de alguma doença, tá? Que sempre é importante ser investigada, tá? Por quê? Porque, diferente da artrose, que é uma doença degenerativa, crônica e tem uma progressão lenta, a inflamação da artrite, ela pode, se não for tratada precocemente, pode levar até mesmo à destruição da articulação. Então, ele eleva muito o grau de desgaste da articulação, a ponto até, muitas vezes, de deixar sequelas. No grupo das artrites, então, a gente acaba incluindo, então, as infecções na articulação, aqueles reumatismos mais clássicos, que nem a artrite reumatoide, o lúpus, a espondilite anquilosante. A gota também é um outro tipo de reumatismo que causa inflamação, que seria o acúmulo de ácido úrico na articulação. Então, em geral, são essas doenças realmente que causam a artrite. Então, a artrite significa inflamação da articulação, tá? Olha quantas coisas, gente. E o pior, tudo isso dói demais. O desgaste traz problemas severos, às vezes até com necessidade de cirurgia de prótese. As artrites inflamam, a gota, quem tem gota, meu Deus do céu, é muito triste. Só quem teve crise de gota que realmente sabe... Olha, gente, não é fácil, viu? Por isso que é uma área tão importante a reumatologia. Você falou da fibromialgia, a gente sabe também dos problemas de bursite, quer dizer, não é fácil, né, doutor? Não é fácil. O problema é que não falta. O problema não falta. Sim.
Que a fibromialgia, o que ela seria? Então, ela é uma alteração que a pessoa, é uma doença que a pessoa sente dor, sente muita dor, só que você, examinando as articulações, examinando o paciente, você não vê uma alteração muito importante, significativa. E por que isso ocorre? Ocorre porque a sensibilidade à dor do paciente, ela está muito aumentada. Tá? E por que isso ocorre? Então, nós temos os nossos nervos, eles funcionam como se fossem fios elétricos. Então, eles conectam os estímulos do ambiente para o nosso cérebro e levam os estímulos para o nosso cérebro. Então, vai falar se o toque é o tato, então se é uma sensação é calor, se uma sensação é frio, ou se é uma dor leve, uma dor forte. Então, o nervo ele serviria como se fosse um filtro. O que acontece na fibromialgia? É como se o nervo perdesse esse filtro. Então, tudo entra no nervo como se fosse dor. Então, quando encosta, dói. Quando está muito frio, dói. Quando uma pequena dorzinha, parece que está enfiando uma faca. Então, é a sensação que geralmente os pacientes de fibromialgia realmente relatam, né? Então, é uma coisa que nunca deve ser desvalorizada, apesar da gente não ver alteração física assim na pessoa, né? Mas a dor da fibromialgia ela pode ser tão incapacitante como uma artrite, então nunca deve ser desvalorizado. O que o pior é que é um tipo de doença que você faz o exame e não aparece nada, né, doutor? Exatamente. Nem visivelmente, nem no exame mesmo. E geralmente são aqueles pacientes que passam por vários médicos, acabam realmente rotulando como uma pessoa poliqueixosa e realmente assim, enquanto a gente não faz o diagnóstico e inicia um tratamento de fibromialgia, o paciente fica literalmente penando de dor até realmente começar o tratamento. Hoje a gente não vai conseguir passar todas as informações que o Dr. Eduardo tem pra gente através da Samboté Clinic aqui em Balneário Camboriú, falando sobre a área da reumatologia. Mas nós queremos pelo menos uma boa notícia nesse contexto todo. Os problemas existem, são diversos, acometem pessoas então ainda, pode acometer pessoas ainda jovens, a fibromialgia inclusive tem adolescentes, né? Isso. Um dos problemas. A artrose, a artrite, então problemas que depois, entre aspas, acompanham muito o ser humano nos dias de hoje. Mas os tratamentos estão tendo bons resultados, doutor? Algumas situações reumáticas, de doenças reumáticas, existe até a possibilidade de cura. Tá? Então, a gente faz o tratamento inicial, o paciente melhora e os sintomas vão embora e não voltam mais. Mas, infelizmente, essa não é a realidade das doenças reumáticas. Né? Geralmente, os reumatismos, eles são realmente doenças que tendem a ser mais crônicas, elas têm uma duração mais longa, demandam um tratamento e um acompanhamento com o médico por longa data. Só que os tratamentos a gente consegue controlar bem a doença. Então, com os tratamentos existentes hoje em dia, a gente consegue controlar bem a doença, evitar a progressão da doença e, o principal, aliviar os sintomas do paciente. Então, essa identificação é uma artrite, é uma artrose, é uma fibromialgia. Então, essa identificação digamos, seria o passo primordial, tá? Porque, baseado nesses achados, a gente consegue, então, realmente definir um plano terapêutico eficaz para o paciente e, com isso, a gente consegue, então, obter o êxito de melhorar os sintomas do paciente, evitar que a doença progrida e o principal, né, que seria o grande nosso objetivo, é a qualidade de vida, proporcionar uma boa qualidade de vida para o paciente. Dr. Eduardo volta a participar do nosso programa trazendo informações nessa área da reumatologia, inclusive algumas dicas caseiras, algumas situações de vitaminas, quem sabe algumas dicas em uma próxima edição do programa. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Vera. Nossa entrevista. Até uma próxima. Até.